textos pertencentes a esse tipo textual, que é o tipo narrativo, que é como vocês já sabem, quando eu conto ou quando eu narro uma história, né? Para isso, nós vamos estudar vários tipos de narradores, enredo, clímax, personagens e etc. Então, vamos acompanhar os slides. Os elementos da narrativa são recursos usados para detalhar acontecimentos de um texto narrativo. Os elementos da narrativa são enredo, tempo, narrador e personagens. Todos esses elementos ajudam a contextualizar uma história. Uma narrativa é um tipo de texto descritivo, porque ele vai descrever histórias ficcionais ou reais, com personagens inseridos em determinados tempos e espaço. São exemplos desses tipos textuais o conto, a fábula, o romance, a novela, a crônica e etc. Então, vamos detalhar esses elementos da narrativa para que a gente entenda melhor. Vamos revisar? O primeiro elemento da narrativa que nós temos é o enredo. O enredo é um conteúdo que dá construção ao texto da história. Trata-se de ser o assunto da trama, contada de maneira linear ou não linear. Todo enredo tem um núcleo, que chamamos de conflito. O conflito, como o próprio nome diz, são coisas que não vão de encontro ao personagem. Em uma narrativa, por exemplo, eu posso ter vários conflitos, né? Nós vamos analisar isso dentro de um conto em especial aqui no final do vídeo. Por exemplo, eu tenho como conflito um presente, vamos dizer que uma menina ganhou um presente e na verdade ela acabou perdendo o presente no meio do caminho. A mãe não queria que ela ganhasse determinado presente, então tudo isso aí representa um conflito. São coisas que vão de contrário, né, que se conflitam com a história real, que impedem que algo aconteça. Então, é por meio desse conflito que determina-se o nível de tensão, que nós chamamos de expectativa, né? O leitor, quando ele lê ou quando ele assiste uma história, ele cria uma determinada expectativa daquela história. Então, esse conflito, ele quebra um pouquinho e cria também um pouco dessa expectativa. É ainda no enredo que os acontecimentos da história se desenrolam. Tendo como narrativa um conflito, existem alguns tipos de estrutura para a organização e melhor desenvolvimento do texto. A forma mais conhecida de enredo é a que começa pela exposição da situação. Então, no parágrafo inicial, como a gente já observou e como nós já analisamos várias vezes, o autor começa a apresentar a história, o parágrafo inicial. É onde ele vai demonstrar os personagens e cria um pouquinho também da nossa história, deixa a história no ar, né? Então vejam aí que esses fatos são narrados no início, a partir de uma complicação, nós temos o clímax e finalizamos com o desfecho. Então vamos falar aqui de clímax e desfecho. O que seria um clímax numa narrativa? O clímax, como já falei para vocês, é aquele momento de maior tensão da narrativa, quando a gente cria uma expectativa para alguma coisa, fica ansioso para ver a resposta ou desfecho daquilo, e a gente acaba vendo geralmente o contrário, ou algumas vezes nós acabamos vendo o que nós esperávamos mesmo. Isso aí é o clímax, é aquele momento de maior tensão no conto, na crônica, na fábula, é quando a gente espera muito ver alguma coisa. Na conclusão do enredo tem-se o desfecho. É justamente isso o desfecho. É o finalizar da história. É quando a história finaliza. Como é que a história finaliza? Esse é o desfecho. Como a história terminou. Então, vamos para mais um elemento da narrativa. Nós vamos falar agora de tempo. O tempo determina um período em que a história se passa. Há dois tipos de marcação de tempo na narrativa. Nós temos aí o que nós chamamos de tempos externos e internos. Os tempos externos de uma nova narrativa determinam o tempo do escritor, que faz referência ao tempo histórico da sua vida. Na verdade, algumas vezes ele conta, essa história aconteceu no século XX, essa história aconteceu em 1940, há 3 anos atrás, né? Há 2 dias. Algum tempo atrás, então tudo isso aí é marcação de tempo. E é o que nós chamamos de tempo cronológicos, que são divididos em dias, meses, as semanas.
Então, essa marcação de tempo interfere na organização da sua narrativa, conforme os valores da época dos personagens e com os movimentos literários. O outro tipo de tempo que nós temos é o externo. Esse tempo externo é o tempo do leitor. Nessa marcação, o texto escrito do século XIX, por exemplo, pode ser lido na própria época e depois por um leitor de outro tempo. Por serem leitores que possuem valores e expectativas diferentes, a leitura também será interpretada em tempos diferentes. Por exemplo, vocês nasceram no século XXI. Não podem interpretar uma história do século XX como as pessoas que viveram, tiveram uma vida aí no século XX. É impossível, porque vocês vivem em outro contexto situacional. Vocês vão analisar de acordo com o que nós temos hoje, com o que nós vivemos hoje. Então, a interpretação é diferente. Continuando com o tempo, os tempos internos da narrativa consideram a análise das relações entre a história e o discurso. Esse tipo de marcação temporal é o tempo cronológico, podendo ser explicitado por o narrador ou deduzida pelo leitor. No tempo da história, mostra-se a dimensão humana das ordens dos acontecimentos. Com isso, além da marcação cronológica, ocorre o tempo psicológico, em que o tempo cronológico aparece distorcido em função das vivências subjetivas das personagens. Então, como é isso? Eu tenho na narrativa o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico é aquele que dá para a gente ver diretamente, dá para a gente ver explicitamente. O que eu falei para vocês é aquele tempo exposto em dias, horas, meses, É esse tempo aí que nós estamos falando. Já o tempo psicológico, ele está ligado justamente aos personagens em especial. Por exemplo, sentimentos, ações, expressões, é o que eles sentem. Então, isso aí é o tempo psicológico. Por exemplo, em um conto ou em uma narrativa qualquer, fábula, crônica e etc., nós podemos ter personagens que vivenciam a história de um dia em um ano, viajando pela mente dele. Isso não vai de encontro, à história. O tempo cronológico e o tempo psicológico, eles podem estar em contraposição na mesma narrativa. Enquanto, por exemplo, um personagem viveu uma história de férias em uma semana, mas para ele aquilo passou rápido demais, como se fosse em uma tarde, Então, eu tenho aí o tempo cronológico de um lado, que é o tempo da semana, e tenho o tempo psicológico, que é daquele personagem, o sentimento dele que passou rápido demais. Isso aí seria o tempo psicológico. O tempo interno da discussão é a representação da narrativa do tempo da história, que aparece de forma linear, enquanto o leitor lê a história. E vamos aqui para mais um elemento da narrativa, nós vamos falar agora de narrador. Um dos principais elementos da narrativa é o narrador, lógico, porque sem narrador não teria história, não teria narrativa, Então, ele é o responsável por conduzir a narração da história, representando a voz textual. O narrador pode ser classificado em narrador personagem, que é aquele que participa da história, ele conta e participa. O narrador observador, que conhece a história de longe, Ele observa, por isso que ele é observador. Ele relata os fatos na terceira pessoa do singular. Como é a terceira pessoa do singular? Ele, ela, a menina jazida no chão, a menina escorregou e bateu a cabeça, o menino foi para a escola ontem. Então, tudo isso aí é a terceira pessoa. Eu estou narrando, eu estou falando de alguém, Então, eu uso a terceira pessoa, eu sou um narrador observador. E nós temos também outro tipo de narrador, que é bem mais fácil da gente encontrar nas narrativas, que é o narrador onisciente. O narrador onisciente é uma mistura de narrador personagem com narrador observador. Quer dizer, ora ele participa e conta os fatos, ora ele conta os fatos, mas ele observa de longe. Ele não está a todo momento participando daquela narrativa, Então, no caso de narrador observador, eu tenho o narrador em primeira pessoa. E no caso de eu ser narrador personagem, na verdade, Eu tenho o narrador em primeira pessoa. No caso dele ser um narrador observador, eu tenho o narrador em terceira pessoa. Então, quando eu tenho esses dois tipos de narrador, que é o narrador onisciente, eu tenho o narrador em primeira e terceira pessoa.
Importante falar isso também, porque nós estamos falando aqui de foco narrativo. Quando eu falo em foco narrativo em algumas atividades, alguns alunos não sabem o que é, mas é justamente isso. É como a história se desenrola, em que pessoa está sendo contada essa história. Está sendo contado na primeira pessoa, então foco narrativo na primeira pessoa. Está sendo contado na terceira pessoa, eu tenho um narrador observador, então foco narrativo é de terceira pessoa. Vamos passar adiante, nós vamos falar agora de personagens. Então, quando nós falamos de personagem, nós temos aí que analisar uma tabelinha que eu montei para vocês, para ficar mais fácil de vocês aprenderem, para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Vamos analisar e nós temos vários tipos de personagem, né? Eu não tenho que compor um conto, uma história, uma novela. Imagine uma novela só de protagonistas, ou só de antagonistas, ou só de figurantes. Então, eu preciso de um vasto leque de personagens para que eu forme a minha narrativa, né? Então, além de um bom enredo, os personagens são elementos da narrativa que também ajudam a contar uma boa história. Como elementos da narrativa, os personagens são as pessoas que estão presentes na história. Eles recebem classificações diferentes conforme o nível de atuação e importância. Vamos acompanhar aí. Vamos para a nossa tabela. Então, eu tenho o narrador, o personagem, na verdade, protagonista, que é o personagem principal da história, cuja apresentação normalmente é mais bem desenvolvida. A experiência do protagonista é o foco da narrativa, por isso ele é tão importante. Lógico, ele vai ser o personagem mais importante da nossa narrativa, mas isso não quer dizer que ele é personagem único, né? Não daria. Nós temos também o personagem antagonista. Esse personagem é o que atua como obstáculo para o protagonista, dificultando na realização os objetivos do personagem principal. É aquilo que nós vamos chamar de vilão da história, que está sempre compactuando com as ideias negativas para que o protagonista nunca alcance seus objetivos, né? Na verdade, ele dificulta a vida do protagonista, ele nunca deixa que ele realize aquilo que ele quer, né? Só é o vilão da história. E nós temos também o coprotagonista. Eles ajudam a enriquecer a história, permitindo que diferentes abordagens dos temas centrais sejam explorados. É o personagem que possui relação de proximidade com o protagonista. Então, ele está ali, ó, juntinho do protagonista, né? Ele é importante, não tanto quanto o protagonista, mas ele também é importante, né? E as ações dele também são dificultadas pelo antagonista. Nós temos o coadjuvante, que é um personagem de menor importância, mas que ajuda também no desenvolvimento da história, né? Ele tem fala, ele observa, ele participa ativamente. Nós temos também o personagem oponente. É o personagem que tem uma relação mais próxima com o antagonista e compartilha em algum nível o mesmo desejo que ele, né? Então, ele tá aí junto ao antagonista, né? Ele é tão vilão quanto o antagonista, prestem atenção nisso. E nós temos aqueles também que fazem a nossa história acontecer, que nós vamos chamar de figurantes. Os personagens de menor importância, usados para compor o cenário, né? Eles passam por trás dos protagonistas, eles estão ali na lanchonete, vocês veem bem isso na novela, né? Comendo, eles estão ali na fila do banco, né? Eles estão passando de carro. Então, esses aí são os figurantes. Eles não têm fala, mas eles têm a presença, né, dentro da narrativa. E nós temos também, nós não falamos aqui, mas nós temos o cenário, né? Em que toda a história acontece. Então, dependendo do conto, dependendo da história, nós vamos prestar bem atenção no cenário. E como nós falamos, o conto ou qualquer outro tipo de texto narrativo, ele também é descritivo porque ele costuma descrever personagens, ele costuma descrever cenários, né? Então, vamos prestar bastante atenção nisso. Então, eu coloquei aqui uma historinha para a gente observar na prática, né? Acho que vocês conhecem essa história, é uma das minhas preferidas, né? Um dos meus primeiros contos. Lembro que estudei isso no 7º ano e essa história não saiu da minha cabeça, porque é bem real, é infantil e bem real, né? Então, vamos ver aqui a menina dos fósforos, né? Que nós chamamos também de a vendedora dos fósforos. Dependendo dos livros, dependendo das versões, ela tem outro título. Então, isso foi um desses países onde a neve cai durante o tempo de inverno. E fazia um horrível frio naquela noite do ano.
dentro do frio e dentro do escuro da noite, a menina lá seguia, de pés descalços pela cidade deserta. Descalça? Sim. É verdade que saíra de casa com um par de chinelos muito grandes para os seus pés, pois tinha sido da sua mãe. Ao atravessar a rua, porém, teve que correr para desviar-se de uma carruagem na disparada e perdeu as chinelas. Quando voltou para procurá-las, viu que um moleque havia apanhado o pé, saiu correndo com ele na mão. Vou fazer um berço dessa chinela, dizia ele. O outro pé não foi possível encontrar, com certeza sumiu enterrado na neve pelas patas dos cavalos. Por isso, lá ia a menina de pés nus e já azuis de frio. A ela, uma vendedora de fósforo do tempo em que os fósforos se vendiam soltos e não em caixas. No avental trazia uma porção deles e na mão um punhadinho. Mas ninguém lhe comprara ainda um só. E lá se ia ela, trintando de frio, sem um vintém no bolso. Verdadeiro retrato da miséria, coitadinha. Flocos de neve recobriam seus cabelos cor de ouro, todos cacheados, sem que a menina desse por isso. Em muitas casas, a luz do interior saía pelas janelas, misturadas com o saboroso cheiro de ganso assado, porque era dia de São Silvestre, dia em que todos podem comer um ganso assado. Em certo ponto, a menina sentou-se encolhida rente a uma parede e cruzou os pés debaixo da saia. Nada adiantou. Sentiu-os mais arregalados ainda. Como se não tivesse vendido nenhum fósforo, nem se animava a voltar para casa, sem dinheiro no bolso, estava proibida de aparecer lá. Nisso, o fósforo apagou-se. Seu pai com certeza a surraria. Além disso, o frio está lá, tanto ali. Uma casa velha, teto esburacado e paredes rachadas por onde o vento estava zunindo. Suas mãozinhas começaram a perder os movimentos. Teve uma ideia. Acendeu um daqueles fósforos para aquecer os dedos estanguidos. Assim fez. Riscou um fósforo na parede. Que luz bonita e que agradável quintura. O fósforo queimava qual velhinha, com a chama difundida do vento pela sua mão em concha. Que bom! A menina sentia-se como se estivesse sentada diante de um grande fogão, com ferro para mexer as brasas e uma caixa de lenha ao lado. Tão agradável aquele calorzinho do fósforo que ela espichou o pé para que também aproveitasse um pouco. Mas nisso a chama foi morrendo e afinal apagou-se. Só ficou em sua mão um toquinho carbonizado. A menina riscou outro fósforo, e à luz dele a parede da casa que estava encostada tornou-se transparente como um véu, deixando ver tudo quanto se passava lá dentro. Estava posta uma grande mesa, com a toalha alvíssima e prataria de porcelana. No centro, um ganso recheado de maçãs e ameixas, que recendia um perfume delicioso. De repente, o ganso ergueu-se da travessa e, ainda com a faca e o garfo de trinchar espetos no prato, veio na direção dela. Nisso, o fósforo apagou-se e tudo desapareceu. A menina riscou outro fósforo e imediatamente se achou sentada debaixo da mais bela árvore de Natal que seus olhos tinham visto nas casas de brinquedos. 1000 velhinhas ardiam na ponta dos galhos e os enfeites dependurados pareciam olhar para ela. Mas esse fósforo também foi se apagando e à medida que ia apagando a árvore de Natal ia crescendo, crescendo e as velhinhas subindo até ficarem como estrelas no céu. Uma delas caiu, traçando um longo risco de luz. Alguém está morrendo, pensou a menina com a ideia em sua avó. A boa velhinha fora a única pessoa na vida que lhe dera amor e costumava dizer que quando uma estrela caía era sinal que alguém estava morrendo e a alma ia para o céu. A menina acendeu outro fósforo e dessa vez o que apareceu foi a própria avó, brilhante como um espírito e como um olhar meigo de sempre. Vovó, exclamou ela, leve-me consigo. Eu sei que a senhora vai sumir quando esse fósforo chegar ao fim, como aconteceu com o ganso recheado e a linda árvore de Natal. E para isso não acontecesse, a menina tratou de acender um fósforo atrás do outro sem parar, para que a chama não morresse. Era um meio de conservar a avó perto de si. E os fósforos foram ardendo em luz brilhante como o dia, e a sua avó nunca lhe apareceu tão bela nem tão grande. Foi-se chegando, tomou a netinha nos braços e com ela voou radiante para onde não há neve, nem frio mortal, nem fome, nem cuidados, para o céu. No outro dia encontraram o corpo da menina estanguido na calçada, com as faces roxas e um sorriso feliz nos lábios.
havia morrido de fome e frio na última noite daquele dezembro. O sol de novo ano veio brincar sobre o pequenino cadáver. Em sua mãozinha rígida estavam ainda os fósforos que não tivera tempo de acender. Os passantes olhavam e diziam: a coitadinha procurou se aquecer com os fósforos, mas ninguém suspeitou que as lindas coisas que ela viu, nem os deslumbramentos, que começou o ano novo em companhia da sua avó. Então é um texto de Monteiro Lobato, né, publicado em 1968. Vamos ver aqui. Vejam que esse texto foi publicado em 1968. E nós podemos dizer que ele é uma história bem atual, né? Nós ainda temos essa realidade próxima da gente. Nós ainda temos crianças que trabalham na rua, que não tem pai nem mãe, que precisam, né, de dinheiro para comprar alguma coisa, que trabalham para se sustentar. Isso é um texto bem atual, né? Apesar de ser bem antigo, ele é bem atual. Então, vamos entender esse conto aqui. Eu coloquei algumas questões, vocês vão escrever no caderno, vamos analisar juntos. Então, na primeira questão, nós temos assim: era o último dia do ano, dia de São Silvestre. A neve caía e a cidade estava deserta. O que era que a protagonista fazia? Então, o que era que ela saiu para fazer naquele dia, né? Dia de São Silvestre, a passagem do ano novo, né? Vejam que no outro dia o corpo dela foi encontrado no chão. Então, o que a protagonista fazia? O que era que a protagonista fazia? Na verdade, ela estava saindo para vender fósforos, né? O pai, ou algumas histórias dizem que é pai, outras histórias afirmam que era um padrasto, obrigou a menina a sair e vender fósforos nas ruas. E ela não podia voltar para casa sem esse dinheiro dos fósforos. Na letra B, a pergunta é: ela estava vestida adequadamente para a situação? Justifique sua resposta. Então, vamos lá encontrar a passagem que descreve a menina como ela estava vestida. Vamos lá, eu vou aqui consultar o meu texto e vocês também consultem. Então, vejam aqui que no segundo parágrafo, ele diz assim, ó: dentro do frio e dentro do escuro da noite, a menina estava de pés descalços, né? Descalça, um par de chinelos bem grandes, né? Ele não fala da roupa, mas fala que a menina estava com a chinela da mãe, né? Ela devia estar, pelo que a gente entende de pessoas que moram na rua, de crianças que trabalham nas ruas, devia estar com uma roupa não tão boa, né? Devia estar com roupinha rasgada, uma roupinha velha. Então era isso. Estava adequada para a situação? Sim, porque ela é vendedora de fósforos, né? O pai provavelmente seria um pobre, uma pessoa pobre, e colocou a menina para ir vender fósforos nas ruas para levantar uma graninha, né, um dinheiro, e comprar talvez alimentos, né, comida para dentro de casa. A letra C, a pergunta é: por que a vendedora de fósforos não quis voltar para casa? Então, ela tinha um motivo para não voltar para casa. Vejam que no parágrafo diz assim, que se ela voltasse para casa, sem o dinheiro dos fósforos, ela sabia justamente o que seu pai ia fazer. Deixa eu encontrar aqui a passagem que diz isso daí, tá? Como se não tivesse vendido nenhum fósforo, ela não se animava em voltar para casa. Sem dinheiro no bolso, estava proibida de aparecer lá. Seu pai com certeza a surraria. Então esse era o motivo da menina não ter voltado para casa, né? Com certeza ela receberia uma surra do seu pai. Vamos para a próxima questão, em que nós vamos analisar outras coisas. Na segunda questão diz assim: há no conto 2 momentos em que se observa a compaixão humana. Quem faz no conto os seguintes comentários? Na letra A, nós temos o seguinte comentário: verdadeiro retrato de miséria, a coitadinha. Então, quem fala isso na história? Vocês observaram lá? Existe uma pessoa que fala isso. Na verdade, quem fala, essa fala é do narrador, né? Narrador, que nesse momento é o narrador observador, né? Vejam que ele fala em terceira pessoa, né? Ele fala da menina, ele que conta a história. Então, essa é a fala do narrador. Na letra B, nós temos: a coitada procurou aquecer-se com os fósforos. Então, essa fala tá lá quase no final do texto. É uma fala das pessoas que vão passando pelas ruas, né? Os passantes, as pessoas que moram na rua. Eles olham a menina deitada no chão e dizem: a coitada procurou se aquecer com os fósforos. Né? Mesmo assim, eles não dão a mínima importância.
Próxima questão, na terceira questão nós temos: nos contos maravilhosos, os vilões são gigantes, ogros, lobos, bruxas e etc. Seres criados pela imaginação popular. Em A Menina dos Fósforos, quem é o vilão? Então, nesse conto, A Menina dos Fósforos, o vilão, né, que nós chamamos também de antagonista, geralmente é aquele que ela tinha medo. Quem era? Ela estava com medo de quem, né? Ela estava com medo do pai, que proibiu dela voltar para casa. Se ela voltasse sem o dinheiro dos fósforos na mão, ela levaria uma surra, né? Então, nesse caso, o vilão é o pai ou o padrasto, né? Nessa história, acho que o pai, né? Algumas histórias eles dizem que é o padrasto que coloca ela para ir para a rua. Na letra B, a pergunta é: na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões que normalmente aparecem nos contos maravilhosos? Justifique sua resposta. Então, aí é com você. Você acha, se coloque na posição da menina. Você acha que se seu pai ou seu padrasto mandasse você fazer isso, né? Vai pra rua vender fósforos. Se não vender, não me chegue em casa sem o dinheiro desses fósforos. Você acha que ele foi tão cruel com a menina quanto esses vilões que aparecem nas outras histórias? Se você acha que sim, você coloca e justifica. Mas se você acha que não, que isso é uma coisa normal, então você vai colocar que não e justifica, tá bom? Quarta questão. No determinado momento da história, o narrador diz que as mãos da menina começam a perder os movimentos. O que isso significa, né? Então, as mãozinhas da menina começavam a perder os movimentos. Lembre que nessa parte da história também ele falava do frio, né? Nevava muito naquele dia e ela saiu à noite para vender fósforos. Ela estava se aquecendo com o fósforo que tinha na mão. Era a única fonte de energia que ela tinha naquele momento para se aquecer e passar aquela noite, né? Nós podemos imaginar, pelo contexto da história, que nem roupa de frio ela tinha, né? Ela não estava nem agasalhada. E as outras pessoas na rua passavam e provavelmente estariam. Ela não, né? Porque não tinha condições financeiras para isso. Vamos para a próxima questão. Quem são os personagens do conto? Então, nós temos aí, eu quero saber quem são os protagonistas, o coadjuvante e os figurantes. Então, nós podemos observar que o protagonista, né, a menina, lógico, é a principal personagem da história, age aí como protagonista. O coadjuvante, que são os passantes que falam, né, tem a voz ativa lá, que falam com a menina. E nós temos os figurantes, esqueci de colocar antagonista, viu, minha gente? O antagonista, que é o pai. E nós temos também os figurantes, que são as pessoas que passam nas ruas, mas que não falam, aquelas que só observam, tá? Então, são os figurantes. Nós temos nesse pequeno conto, aí nós temos 4 tipos de personagem, pelo menos. Na sexta questão, qual é o cenário em que a história se passa? Descreva com suas palavras. Então, depois de ler toda a história, nós percebemos que essa história se passa, esse conto se passa numa rua, né? Numa rua que geralmente, provavelmente deveria ter pessoas passando para ver a menina, para falar, né? Que a coitadinha estava morrendo de frio. Então, deveria estar muito frio, né? Naquela noite, era uma noite de São Silvestre, né? A passagem de um ano para o outro. Veja que a menina dormiu no dia e já acordou no outro ano, era ano novo, né? Muito frio na rua. Algumas pessoas passavam, noite de São Silvestre, então era isso. Provavelmente seria uma rua escura, né? Porque era noite. E ela deveria estar em algum cantinho de parede se aquecendo, né? Pela história do narrador aí, que ela estava procurando se aquecer com fósforo, ela devia estar encostada em algum canto de parede, acendendo esses fósforos para se ver. Tem até em algumas fotos que ela está realmente mesmo nesse canto de parede e as imagens passam nessa parede. Sétima questão é: qual é o foco narrativo do texto? Já até comentei aqui com vocês, né? O foco narrativo do texto é a terceira pessoa, né? O narrador fala a história, narra a história em terceira pessoa. Quando ele diz, por exemplo, a menina sentou-se encolhida. Então, veja que ele diz a menina, ela, né? O texto está narrado em terceira pessoa. Eu tenho aí o narrador observador, né? O foco narrativo está em terceira pessoa. Nós temos aí na oitava questão: descreva o protagonista da história. Nós já até fizemos uma questão parecida para descrever o protagonista, como a menina estava, né? Primeiro ela estava com a sandália da mãe, né? Um chinelo bem maior que o pé dela, depois ela ficou descalço porque foi roubada, né? Deveria estar com roupas velhas, cabelo
despenteado, né? Nós estamos pensando aqui em uma menina de rua, né? Uma menina que saiu para vender fósforos nas ruas, que não tinha dinheiro. Então é essa imagem que vem à nossa cabeça quando a gente pensa isso. Veja se vocês concordam comigo, tá bom? E descrevam essa menina. Analisem aí a história, as palavras, tentem imaginar. Geralmente a gente não encontra essas respostas prontas no texto. Se a gente não lê novamente o texto, se a gente não lê 2, 3 vezes, imaginar mesmo aquela história na nossa cabeça, a gente não consegue descrever, analisar, não consegue entender esses pequenos elementos que às vezes a interpretação do texto pede, tá bom? Então procurem fazer isso. Não esperem só aquela resposta pronta de copiar e colar dentro do texto, não. Se você não imaginar a história, se você não viver a história, para isso você tem que entender, ler quantas vezes for necessário, você não vai conseguir fazer isso, tá certo? Então, na questão número 9, identifique os tempos abaixo no conto. Então, nós vamos identificar aí o tempo cronológico e o tempo psicológico. Vamos ver que o tempo cronológico, isso foi feito aí, essa história aconteceu no século 17, pelo que eu anotei aqui, né? Já vi a história, e essa história foi escrita no século 17, tempo cronológico. Quanto ao tempo psicológico, né, as lembranças da menina levam ela a um passado, né? Vejam que ela lembra da avó, que era a única pessoa que dava amor para ela, né? Que dava amor e carinho. Então, ela estava no momento presente, vivendo aquilo dali, no século no século 17. E isso daí, o tempo psicológico levava ela para um passado. Talvez há 10 anos atrás, talvez há 5 anos atrás, mas era a lembrança dela que trazia, né? Então, esse aí é o tempo psicológico, né? Vocês não precisam colocar um tempo determinado, porque a gente não vê isso. Mas a gente vê que esse tempo psicológico remete-nos ao passado. Então, na 10ª questão, identifique no conto o conflito, o clímax e o desfecho. Então, vamos lá. Eu fiz as minhas anotações para eu não estar consultando o texto. Então, o clímax justamente acontece na parte em que ela acende um fósforo um atrás do outro e tem a esperança de ver a sua avó. Quando a gente cria a expectativa que ela acendendo um fósforo atrás do outro, ela vai conseguir ver a avó, ou então de vez os fósforos vão acabar e ela não vai conseguir ver o que ela tanto quer, né? Mas nesse momento ela acaba fechando os olhos e imaginando. Eu acho que ela já estava morrendo ali aos poucos, né? Tendo delírios. O conflito, na verdade, nós temos vários conflitos nessa história. Nós temos o primeiro conflito quando o pai coloca a menina para vender os fósforos na rua, né? Veja que é uma criança, ela estava morrendo de frio e de fome, ela morreu justamente disso, né? Então, esse daí seria o primeiro conflito. O segundo conflito é quando ela sai para a rua para vender os fósforos e sua sandália é roubada, né? Vejam que o menino rouba a sandália dela. Então, segundo conflito. No terceiro conflito, nós temos quando ela é quase atropelada. Vejam que é outro conflito, outra coisa que impede que ela realize o grande objetivo, que é vender os fósforos. E o último conflito que nós temos é quando todos os fósforos se apagam, né? E ela não se aquece mais. Esse é o último conflito. Se nós formos procurar, tem vários conflitos ainda nessa história. Então, tudo aquilo que impede que ela realize o desejo, o objetivo dela, nós podemos chamar aí na história de conflito. E esse conflito, esse clímax, né, ele vai estar dentro do enredo que é a história necessariamente dita, é a história contada. Então, tudo isso aí nós encontramos dentro do enredo. E nós temos também, né, o desfecho. O desfecho, como a história termina? Então, o desfecho o corpo da menina, eu copiei justamente um parágrafo que eu encontrei aqui, exatamente igual, porque mostra o desfecho muito bem, né? Não preciso falar com minhas palavras, mas você pode colocar se você quiser, tá certo? Fique à vontade. Então, o corpo da menina foi encontrado estanguido na calçada com faces roxas e um sorriso feliz nos lábios. Havia morrido de fome e frio naquela última noite de dezembro. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido realmente nossos elementos da narrativa, né? Acredito que essa seja a nossa última aula do ano, falando sobre esse conteúdo. Nós já falamos anteriormente. Como nós não temos aula no EducaPE dessa semana,
nós resolvemos fazer essa grande revisão com vocês, tá bom? Tenham uma ótima semana, um ótimo fim de semana e até a próxima aula.